Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui neste momento. Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé, porque juntos nós somos mais fortes, amém? Mas antes de começarmos, já deixe aqui seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você não fique fora de nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu quero ler uma passagem com vocês, uma passagem que o Espírito Santo tocou muito forte em mim. Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção, amém? Irmãos, uma passagem também que nos demonstra que nós devemos termos fé em Deus, amém? Porque aprendíssemos que sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus, amém? Irmãos, eu quero ler uma passagem, e esta passagem está no livro de Mateus, capítulo 14, e eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 22 até o verso, irmãos, de número 33. Preste muita atenção no que a palavra de nosso Deus diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, assaltado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para um barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Glória a Deus, irmãos. Olha, irmãos, aqui nesta passagem, é uma passagem que nos demonstra que nós temos fé na palavra de nosso Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus, e isso está no livro de Hebreus, capítulo 11. Irmãos, aqui nesta passagem, Jesus estava no meio de uma grande multidão, e os seus discípulos também estavam junto com ele. Irmãos, aqui neste mesmo dia, Jesus havia feito a multiplicações dos pães e dos peixes que Jesus repartiu com aquela multidão, que neste mesmo dia Jesus fez um milagre, da multiplicação dos pães. Então, irmãos, naquele momento que o dia já começou a ficar um pouco tarde, Jesus ordenou os seus discípulos para que entrasse dentro de um barco, porque eles iriam atravessar aquele barco. Então, naquele momento que os discípulos entraram dentro daquele barco, Jesus, ele subiu ao monte. Jesus foi estar um pouco sozinho com o Pai, sem os discípulos. Jesus estava orando, somente ele e o Pai. Então, depois que Jesus desceu do monte, aquele barco já estava longe, e os discípulos fizeram de tudo, irmãos, para que aquele barco voltasse, porque o vento era contrário e era muito difícil deles voltar com aquele barco até Jesus, porque Jesus estava na terra e o barco já estava longe e não tinha como eles voltar. Então, irmãos, Jesus, ele foi até aquele barco andando por sobre as águas. Olha que milagre, irmãos, de Jesus, como se tivesse uma ponte invisível ali. Enquanto, irmãos, os discípulos de Jesus viram ele andando por sobre as águas, os discípulos acharam que Jesus era um fantasma, mas naquele momento Jesus disse: "Não temeis, sou eu." Então, naquele momento, irmãos, Pedro disse: "Mestre, se és tu,
mande-me a ter contigo por sobre as águas. Então, irmãos, naquele momento Jesus disse, venha. E naquele momento, irmãos, Pedro andou sobre as águas com Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava chegando próximo de Jesus, soprou-se um grande vento e ele ficou com medo e começou a afundar. Mas naquele momento Jesus pegou ele pela mão direita e o ajudou. E Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, preste muita atenção quando Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nós devemos termos fé em Deus. Não importa as dificuldades que nós passamos durante o nosso dia, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, mas do Senhor o livra de todas. Então, irmãos, neste mundo nós passaremos por muitas dificuldades, mas Deus estará conosco, irmãos, durante elas. Então, irmãos, sempre confie em Deus, tenha fé, porque, irmãos, sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz também, no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé ela é um firme fundamento das coisas que esperamos e a convicção de fatos que se não vê. Ou seja, nós cremos em algo que nós não vimos, mas nós cremos naquilo. Amém? Então, irmãos, continue crendo na palavra de Deus, tenha fé, porque, irmãos, assim que Jesus perguntou para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nós temos que confiarmos em Deus. Não importa o que nós passamos neste mundo, mas, irmãos, tudo que nós vemos é passageiro. A Bíblia diz que tudo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, irmãos, continue sempre buscando a Deus, porque Jesus disse, eu amo os que me amam, os que me buscam de todo o coração. Amém? Então, irmãos, sempre quando você passar por uma dificuldade, que Deus possa ser o primeiro que você busque ajuda. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele se importa muito conosco. Porque Deus, Ele sempre esteve ao nosso lado para nos ajudar. Não importa, irmãos, o que nós passamos aqui neste mundo, mas saiba que Cristo sempre está disposto para te ajudar. Então, irmãos, peça a Deus ajuda, porque Deus também quer ver o nosso esforço e estamos buscando para Ele. Então, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, continue crendo na palavra de Deus. Não importa o que você passe aqui neste mundo, mas continue sempre buscando, irmãos, ao nosso Deus, porque é Deus que sabe, irmãos, os planos que tem para nós. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que é Deus que conhece os planos que tem para nós, planos de prosperar e de não te lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, irmãos, Deus ele sempre quer o melhor para a sua vida e para a sua família. Continue sempre buscando a Deus, porque Deus ele com você, ele prometeu que nunca, irmãos, vai te abandonar. Porque, irmãos, neste mundo teremos muitas aflições. E quem disse isso na Bíblia? O próprio Jesus. Irmãos, Jesus disse que neste mundo nós teremos muitas aflições, mas ele também disse que nós temos que ter bom ânimo, porque ele já venceu tudo o que tinha de vencer por nós. Irmãos, porque a Bíblia diz, irmãos, em 1 João, que o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a força que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Então, irmãos, nós devemos termos fé. Porque, irmãos, se a vida fosse fácil, não existiria aquela força chamada fé. Por isso, irmãos, nós temos que termos fé. Porque neste mundo nós passaremos por muitas dificuldades, por muitas aflições, e muitas serão as nossas aflições. Mas Cristo, Ele também quer ver o nosso esforço de estarmos buscando Ele. Não importa o que você passe neste mundo, mas sabe, irmãos, que Cristo será sempre disposto para te ajudar. Nunca se esqueça disso, irmãos. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que o amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não disse que as coisas cooperam para todos, mas somente para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Então confie sempre no Senhor, porque Deus ele quer sempre o melhor para você e para a sua família. Continue sempre buscando a Deus de todo o seu coração, porque, irmãos, um coração perfeito que Deus espera é um coração maduro, um coração íntegro, mas um coração que está sempre se arrependendo, um coração que se arrepende, um coração que muda de postura.
Irmãos, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Irmãos, quando Deus olha nosso coração, Ele não vê as nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, porque isso foi Ele que nos deu, mas Ele está vendo. Se nós queremos negar a nossa própria vontade para fazermos a vontade do Pai, fica muito mais fácil de conhecer a vontade de Deus. É só você ler a palavra de Deus. Muito difícil você negar a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas Ele espera de cada um dos seus filhos que cumpra a sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus tem escolhido pessoas simples neste mundo, aquelas pessoas que foram desprezadas na sociedade, aquelas pessoas que tinham tudo para dar errado na vida. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas acabam sendo aquelas que acabam fazendo a vontade de Deus, porque se arrependeram de suas obras e não quiseram mais voltar atrás. Então, irmãos, se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus na sua vida, o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. É por isso, irmãos, que quando você se arrepende de coração e aceita Jesus na sua vida, o Espírito Santo vem e faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa para novas obras. Amém? Então, irmãos, confie em Deus, continue clamando, buscando a Deus com todo o seu coração, porque Jesus disse: eu amo os que me amam, os que me buscam de todo o coração. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo tocou em cada um de vocês. Esta é a mensagem que eu tinha para vocês. E, irmãos, continuem crendo sempre na palavra de nosso Deus, porque neste mundo, irmãos, nós vamos passar por muitas dificuldades. Eu sei, irmãos, que às vezes nós não sabemos como agir, porque o nosso coração está muito triste, aflito e perdido. Mas, irmãos, uma das coisas que você deve fazer é ler, orar e ler a Bíblia de forma correta, irmãos, porque quando você lê a Bíblia, a gente vai vendo também, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a gente vai vendo as coisas erradas que a gente já fez. A Bíblia nos corrige, por isso que é muito importante, irmãos, você estar lendo a Bíblia. Sempre, irmãos, faça de tudo para ler a Bíblia, porque quando nós estamos lendo a Bíblia, é ao mesmo tempo Deus falando conosco, porque a Bíblia, ela nos ensina tudo o que nós devemos que fazer. A Bíblia, ela nos orienta. Por isso que é muito importante você ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai alimentar o nosso espírito de uma tal forma, porque nós temos que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, agora nós vamos orarmos, nós vamos unir a nossa fé. Amém? E se você puder, irmãos, deixe seu pedido de oração também aqui nos comentários, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua família, pela sua vida, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, recebemos a nossa gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, que estamos aqui. Pai querido, muito obrigado porque podíamos ouvir a Tua palavra. Pai querido, agora eu peço que o Senhor possa continuar sempre com a Tua mão estendida sobre esta pessoa que está ouvindo, Pai, esta oração. Essa pessoa, Senhor, que está orando aqui comigo agora, eu peço, Deus, que o Senhor possa continuar sempre abençoando ela. Eu peço também, Senhor, que o Senhor possa abençoar também a família desta pessoa. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, eu desejo sempre a vitória para esta vida. Conduza, Pai, sempre esta pessoa no caminho reto. Oh Deus, que todo coração do diabo contra esta pessoa que quer por terra neste momento. Oh Deus, Satanás não pode nada contra esta vida. Eu peço, Senhor Deus, que possa continuar sempre derramando as Tuas bênçãos sobre cada um, Pai, que está orando aqui agora, e que a Tua graça também, Senhor, possa sempre estar derramada sobre cada um de nós. Oh Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Oh Deus, que o Senhor possa lembrar, oh Pai, que tudo que está neste mundo é passageiro, que o que realmente importa é a nossa salvação. Ó Pai, nos dê um coração bom, que nós possamos, Pai, sempre amarmos as outras pessoas como a nós mesmos, que nós possamos sempre fazermos a nossa parte, que nós possamos, ó Pai, sempre estarmos buscando o Senhor. Ó Deus, fortaleça a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Pai, nos guie sempre no caminho reto. Fortaleça, ó Deus, a nossa fé, que nós possamos sempre crermos no Senhor, que nós possamos amar as outras pessoas assim como o Senhor nos amou. Ó Pai, sempre, ó Deus, que quando nós vemos, ó Pai, uma pessoa que está precisando de ajuda, que nós possamos ajudá-las, ó Pai. Que o Senhor nos lembre, ó Pai, também desse exemplo, ó Pai, de um grande amor que o Senhor fez por nós, de enviar Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Ó Pai, que o Senhor possa nos lembrar, ó Pai, desse exemplo de um grande amor que o Senhor provou sobre cada um de nós. Pai, eu peço, Deus, conduz essa pessoa sempre no caminho reto. Esteja com ela, Senhor.
Oh Deus, que quando esta pessoa passar por uma dificuldade na vida dela, oh Pai, eu peço que o Senhor possa trazer o teu consolo sobre a vida dela, que o Senhor possa estar capacitando ela, oh Pai, ensinando, Pai, guiando ela sempre no caminho reto, que nós nunca possamos desenhar para Ti, Senhor. Oh Pai, nós queremos agir de maneira que agrada ao Senhor. Nos ajude, oh Pai. Nós oramos também, Deus, para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, porque quantas pessoas, oh Pai, estão longe do Senhor agora, jovens, oh Pai. Oh Deus, quantas pessoas estão tristes agora, Deus. Esta pessoa que está enferma, esta pessoa, Senhor, que está se sentindo aflita agora. Oh Deus, mas eu peço, Pai, Deus, uma vitória para esta pessoa, oh Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que os anjos do Senhor possam acampar ao redor desta pessoa e protegê-la de todo mal. Oh Pai, nós precisamos do Senhor, nós queremos sentir a Tua presença neste momento, Pai. Oh Deus, nós te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Oh Pai, nós te pedimos, oh Pai, nos conduza sempre no caminho reto e que Teu Espírito possa cair sobre nós em todos os dias de nossas vidas. Cura esta pessoa, Pai, que esta pessoa que está se sentindo aflita agora, esta pessoa que está chorando agora, esta pessoa que não sabe para onde vai, oh Deus, esta pessoa que está na escuridão espiritual, oh Deus, esta pessoa que não conhece o Senhor, esta pessoa, Deus, que nunca ouviu falar da Tua palavra, mas eu peço, oh Pai, que Teu Espírito possa cair sobre ela neste momento, oh Pai, que ela possa sentir a Tua presença pela primeira vez, oh Pai, em nome de Jesus eu peço, Deus, eu uma vitória sobre esta pessoa, que eu só possa abençoar sempre a família desta pessoa, Senhor. Deus, eu posso continuar sempre a derramar os Tuas bênçãos ricamente e poderosamente sobre cada um de nós. Ó Deus, nós colocamos tudo nesse mão do Senhor, Pai. Que nós possamos sempre termos fé, que nós possamos sempre crer no Teu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graças, não somente por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós, mas por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é conosco, Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Amém? Que Deus te abençoe então, irmãos. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus possa sempre abençoar você e a sua família. Eu peço a Deus que você sirva sempre como instrumento nas mãos de Deus. Eu peço a Deus também que Ele faça uma obra linda na sua vida. Amém? Se você gostou, deixa seu like e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe.